Sejam bem-vindos mais uma vez, meu nome é Éder Campos. Vamos dar sequência às questões de sinalização. Vamos ver o que a questão número 4 fala para a gente. Assinale a alternativa correta ao enunciado da questão. E essa questão fala para a gente sobre a hierarquia que existe na sinalização. Éder, mas o que é essa hierarquia? Hierarquia quer dizer que o de cima está mandando no de baixo, né? E a gente vê isso em várias áreas da vida. No trabalho tem o patrão que vai mandar no gerente, que vai mandar no supervisor, que vai mandar nos funcionários, né? Dentro de casa tem a esposa que vai mandar no marido, que vai mandar nos meninos e assim sucessivamente. Então hierarquia é isso e a sinalização, né, não seria diferente. Essa hierarquia que existe na sinalização, a ordem que vai prevalecer, o primeiro dessa lista aqui, é o agente de trânsito. O segundo da lista vai prevalecer as ordens do semáforo. Terceiro, as placas e os demais sinais. Os demais sinais a gente vai considerar a sinalização horizontal, os dispositivos auxiliares, taxas ou taxões, né? E por aí vai. E por último, nessa hierarquia, a gente vai considerar as normas de circulação e conduta. Normas de circulação. Então é como eu falei, é o de cima mandando no de baixo, né? Se o semáforo está fechado, por exemplo, e o agente me manda passar, eu vou passar, porque a ordem que o agente me dá prevalece sobre a ordem do semáforo. As normas de circulação falam o seguinte para a gente, que numa rodovia de pista única ou de pista simples, que são essas rodovias mais estreitas, né, que só tem uma faixa que vai para cada lado, norma de circulação fala que os veículos leves. Quem são esses veículos leves? Normalmente as questões vão falar sobre automóveis, motocicletas, que são realmente os veículos mais leves. Então ela fala que os veículos leves nessas rodovias mais estreitas, de pista única ou pista simples, velocidade máxima permitida para eles é 100 km por hora. Quem fala isso para a gente é a norma de circulação. O que quer dizer que se nessa mesma rodovia houver uma placa que indica que 60 por hora é a velocidade máxima permitida nela, ninguém mais vai andar a 100. Por quê? Porque a ordem que a placa te dá prevalece sobre a norma de circulação. Então a hierarquia é isso, né? A ordem do agente prevalece sobre o semáforo, prevalece sobre a placa e os demais sinais, prevalece sobre as normas de circulação também. As ordens do semáforo prevalecerão sobre as placas, sobre os demais sinais e sobre as normas de circulação. E as placas e os demais sinais prevalecerão sobre as normas de circulação. Então essa hierarquia, né? O de cima mandando no de baixo, tá? Vamos ver o que essa questão número 4 vai falar. E eu tenho certeza que com esse conceito de hierarquia na sinalização, a gente vai conseguir matar não só essa questão, mas várias outras. A letra A fala o seguinte pra gente. As ordens do semáforo prevalecerão sobre as placas. Até aqui, beleza, a gente viu que a ordem do semáforo prevalecerá sobre as placas. Então essa primeira afirmativa aqui está correta. Mas as ordens do semáforo não vão prevalecer sobre as ordens do agente de trânsito, que é o primeiro na hierarquia. Então a letra A ficou errada no finalzinho. A letra B fala o seguinte. As ordens das placas prevalecerão sobre as normas de circulação. E essa primeira alternativa aqui, essa primeira afirmativa da alternativa B, também está correta. As ordens das placas prevalecerão sobre as normas de circulação, mas elas não prevalecerão sobre o semáforo. Se a gente olhar na hierarquia, a gente vê que, de novo, o semáforo, prevalece sobre as placas e não o contrário. Na letra C, fala o seguinte. As normas de circulação prevalecerão sobre as ordens do semáforo, das placas e demais sinais. Aí a gente já viu que ficou tudo errado, né? As normas de circulação são as últimas na hierarquia. Então, literalmente, as ordens dela não prevalecerão sobre nenhuma outra, né? E é o que a gente acabou de ver. Então, letra C também está errada. Letra D fala o seguinte, as ordens do agente de trânsito deverão ser atendidas nas determinações que facilite o fluxo de veículos na via
mesmo que contrarie a sinalização. Letra D é o gabarito da questão. O que ele quer dizer? Por mais que o agente às vezes está me mandando fazer alguma coisa que contraria a sinalização, ele vai fazer isso em função de melhorar o fluxo de veículos naquele momento. E aí a gente sobe e desce. Vamos para a questão número 5? Questão número 5 fala o seguinte para a gente. As placas de sinalização, quanto à sua função, classificam-se em. Sempre que a questão perguntar sobre a classificação das placas de acordo com a função, a gente vai lembrar que as placas se classificam de 3 formas. Regulamentação, advertência e indicação. A gente precisa lembrar dessas 3 classificações das placas quanto à sua função. Além de lembrar como que as placas se classificam, a gente também precisa lembrar alguns detalhes sobre essas placas. Claro que durante as aulas a gente acaba aprofundando mais, falando mais detalhes sobre cada uma das placas, como que a placa pode ser cobrada numa questão de prova. Mas de forma geral, para a gente ter uma ideia, né, desses grupos de placas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. As placas de regulamentação têm um sentido de ordem, de obrigação. Como assim é um sentido de ordem, de obrigação? As placas de regulamentação são um conjunto de placas que levam a infração de trânsito. E é só assim que essas placas de regulamentação me obrigam a fazer aquilo que está escrito nelas, né? Se eu desobedecer uma placa de regulamentação, automaticamente eu estou cometendo uma infração de trânsito. Então essa é a primeira ideia que a gente precisa ter sobre esse grupo de placas. A questão poderia perguntar qual que é o formato padrão das placas de regulamentação. E como formato padrão a gente tem esse formato circular. Tá? As placas de regulamentação são essas com formato circular. Agora a gente tem 2 exceções, né? A placa de parada obrigatória, que é a única que tem esse formato octagonal. E a gente fala que ela tem o formato octagonal porque ela é a única que tem 8 lados, né? Octagonal vem de 8 lados. A placa de parada obrigatória também é placa de regulamentação, é uma exceção para o formato circular que a gente acabou de falar. E uma segunda exceção que a gente tem é a placa de D, a preferência, que tem esse formato triangular. Mas quando a questão perguntar qual que é o formato padrão, a gente precisa lembrar que o padrão é esse formato circular. Sempre que a placa estiver cortada, ela me indica proibição, né? Ela me proíbe fazer aquilo que está escrito nela. A placa, essa primeira placa com um Ezinho escrito nela, o nome da placa é estacionamento regulamentado. Quer dizer que existe uma regulamentação que te permite estacionar naquele local. Sempre que a placa estiver cortada, ela te proíbe fazer aquilo que está escrito na placa. Então, se com essa primeira placa a gente entende que eu posso estacionar, nessa segunda placa vai ser proibido estacionar. Sobre placas de regulamentação, é essa a ideia inicial que a gente precisa ter. Próximo grupo de placas são as placas de advertência, né? Que são essas aqui. Se a questão pergunta qual é o formato das placas de advertência, a alternativa correta vai afirmar que a placa de advertência é uma placa quadrada e amarela. Então a gente às vezes discute, né, se essa placa realmente tem um formato quadrado, mas são 4 lados iguais e é assim que a gente vê cair na questão, tá? Quadrada e amarela. Enquanto as placas de regulamentação são um conjunto de placas que levam à infração, que te obrigam a fazer aquilo que está escrito nelas, as placas de advertência, elas alertam os usuários da via sobre a existência de perigo na via. Se elas têm essa função de alertar e alertar sempre com antecedência os usuários da via sobre a existência de perigo, a gente pode afirmar também que as placas de advertência têm um sentido de recomendação. Se elas estão alertando sobre a existência de perigo na via, automaticamente ela está recomendando que o condutor reduza a velocidade na maioria das vezes
em função do perigo que ele ainda vai encontrar mais à frente. E o terceiro grupo de placas que a gente fala são as placas de indicação. As placas de indicação, elas se subdividem em placas de identificação, placas de orientação e destino, placas educativas, placas de serviços auxiliares e, por último, aí a gente ainda tem as placas de atrativos turísticos. Por que a gente chama todas essas placas de indicação? Porque elas me indicam alguma coisa. As placas de identificação, por exemplo, podem estar indicando a rodovia que você está passando por ela. As placas de orientação e destino podem estar indicando o condutor sobre o percurso que ele precisa fazer ou sobre a distância que falta ele percorrer para poder atingir determinado local. As placas educativas vão estar indicando os usuários da via como eles devem se comportar. As placas de serviços auxiliares pode estar indicando o usuário da via, por exemplo, onde ele vai encontrar um restaurante. As placas de atrativos turísticos poderiam estar indicando o condutor, por exemplo, onde é que ele encontraria uma cachoeira. E é por isso que a gente chama essas placas de indicação, porque elas me indicam alguma coisa. Enquanto as placas de regulamentação têm um sentido de ordem, de obrigação, e as placas de advertência têm um sentido de recomendação, essas placas de indicação, elas têm caráter informativo ou educativo. O que quer dizer que elas estão ou me informando alguma coisa, ou ela está tentando educar os usuários da via sobre o comportamento dele. Vamos para as alternativas da questão e ver se a gente consegue resolver ela. O enunciado diz: as placas de sinalização, quanto à sua função, classificam-se em. Letra A fala o seguinte: de regulamentação está certo, semafórica está errado. Lembra que a sinalização semafórica, a gente vai pensar no semáforo, né? Na sinalização que é feita através de luzes e não placas. Indicação, né? As placas de indicação a gente acabou de falar dela, mas essa parte semafórica fez a alternativa A ficar errada. E é a mesma coisa que vai acontecer com a alternativa B, ó. Regulamentação está certo, advertência está certo, semafórica ficou errado de novo. Na letra C fala que as placas se classificam em regulamentação, está certo, advertência está certo, indicação também está certo. A letra D talvez seja a grande pegadinha dessa questão, que aparentemente é uma alternativa mais completa, mas não está te dando a resposta certa. Na letra D fala assim: serviços auxiliares, atrativos turísticos, orientação e destino, identificação e educativas. E a gente acabou de ver que o que está me falando aqui nessa alternativa D, ela está descrevendo para a gente as placas de indicação. Lembra que as placas de indicação se subdividem em serviços auxiliares, atrativos turísticos, orientação e destino, identificação e educativa. Então a resposta da questão número 5 é a letra C. Vamos para a questão número 6? À medida que a gente vai vendo mais sobre o assunto, as questões vão ficando cada vez mais fáceis. Então o enunciado da 6 fala assim: é infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais inscritos nas placas D. E a gente viu que o único grupo de placas que me obrigam a fazer aquilo que está escrito nelas são as placas de regulamentação. E a gente ainda viu que elas me obrigam a fazer o que está escrito nelas, justamente porque se eu desobedeço, eu estou cometendo uma infração de trânsito. Essa questão número 6 ficou bem fácil. A alternativa certa da questão, letra B de bola. Vamos para a questão número 7? Questão número 7 fala o seguinte: as placas de advertência destinam-se a. A gente acabou de ver que as placas de advertência são aquelas que alertam os usuários da via da existência de perigo, né? E alerta eles sempre com antecedência.
Ou seja, quando eu vejo uma placa de advertência, essa placa está me falando, lá na frente eu vou encontrar tal situação, né? E ela tem esse sentido de recomendação, me recomendando reduzir, na maioria das vezes, né, a velocidade em função do perigo que eu vou encontrar. Vamos ver se a gente consegue achar essa alternativa correta com alguma facilidade. A letra A fala assim, identificar as vias, né? E aí não é função das placas de advertência identificar a via, e sim alertar sobre a existência de perigo. A letra B fala advertir os usuários das obrigações ou restrições no uso da via. Essa letra B provavelmente seja a grande pegadinha da questão número 7, porque ele começa a alternativa falando que tem a função de advertir. E aquele aluno, de novo, que vai ler muito rápido, viu advertir, vai considerar que é a resposta certa e vai marcar. E a gente tem que ter bastante atenção ao ler as alternativas das questões, né, e sempre ler até o final. Ele começa certo, falando que a função é advertir os usuários, mas não é advertir os usuários sobre as obrigações ou restrições no uso da via. Quem fala sobre obrigação ou restrição são as placas de regulamentação. Então a letra B está errada também. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Está aí a resposta certa da questão letra C. Na letra D, fornecer ao usuário informações úteis a seu deslocamento. A gente viu que isso é função das placas de indicação. Então, o gabarito da questão número 7 é a letra C. Muito obrigado mais uma vez. Autoescola Fama, sempre em movimento.